Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Como é de conhecimento de todos nós, na última aula não foi possível estarmos presentes devido às fortes chuvas aqui na cidade de São Paulo. Tive um pequeno alagamento, não consegui chegar também, não consegui fazer a aula, e hoje estamos realizando a nossa reposição. Então, nós estamos hoje realizando a reposição da aula do dia 6 de novembro de 2024. A temática que estamos discutindo é sobre modalidades de ensino, calendário escolar e modelos de matrizes curriculares na educação básica para 2025. Lembrando que a nossa disciplina é falar sempre da estrutura e o funcionamento da educação básica. Por isso, hoje estamos discutindo essas temáticas. Então, vamos aos nossos objetivos. Retomando aqui. Então, nossos objetivos é identificar os níveis e modalidades de ensino, reconhecer a importância do calendário escolar e analisar modelos de matrizes curriculares da educação básica. Antes de mais nada, é importante saber reconhecer, né, alguns aspectos relacionados à questão dos documentos em que todos recebem, né, que os alunos têm o direito, mais do que nunca, né, de receber um boletim escolar com as informações, as suas notas, o seu progresso educativo, também como participar das avaliações periódicas ou institucionais de cada escola e os instrumentos oficiais de avaliação de rendimento do aluno. Ele também deve ser notificado com antecedência sobre as questões de recuperação ou possibilidade de outras maneiras de aproveitamento, ou até mesmo quando ele entra com algum recurso, talvez de saúde ou entre outras questões, que ele venha fazer uma solicitação prévia para aproveitamento das suas notas. Mas antecipado, né, de acordo com a legislação, ele tem aí um período para que ele possa fazer essas solicitações. E também, da mesma maneira, com que a escola também deve notificar, né, o aluno sobre a possibilidade de ele recorrer quando discordar dos resultados de avaliação. Por exemplo, existem alunos que são reprovados na educação básica, digo, do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Existem alguns casos de alunos que são reprovados, e quando eles são reprovados, existe a necessidade também, caso haja interesse, né, a possibilidade do familiar do estudante recorrer, caso ele não considere a situação. Então, vamos adiantando, vamos adiante aqui. Também que ele possa ter aí a garantia e a confiabilidade das informações de caráter pessoal ou acadêmicas e registradas, e armazenadas no sistema escolar. E quer dizer, todo aluno, desde o seu primeiro ano do ensino fundamental, ele deve ter, tem mais do que nunca, né, um registro no seu certificado com todas as suas notas, ausências, aproveitamento, rendimento, e tudo isso, para a emissão de um outro documento, necessita-se dessas informações. Por exemplo, ao término dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, necessariamente o aluno precisa de um certificado ou de um documento para que ele vá prosseguir, e muito embora é o ensino fundamental, mas para que ele vá prosseguir para os anos finais, que é do sexto ao nono ano. Então ele precisa constar no certificado dele, no histórico escolar dele, que ele cursou do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono. Assim, quando o aluno também vai para o ensino médio, é necessário constar
todo o seu histórico escolar desde o primeiro ano que ele esteve presente na escola. Através, nós falamos de históricos, algumas escolas utilizam como boletins informativos ou até mesmo boletim escolar. É uma maneira de garantir o registro e a participação da vida deste aluno, da vida escolar deste estudante. Eu vou desativar a minha câmera aqui para que a nossa conexão esteja com uma melhor credibilidade e melhor qualidade também. Em momentos oportunos estarei retornando, ok? Só um momento. Então, vamos lá. Conforme eu disse, aqui eu tenho um exemplo. Toda escola tem no seu sistema de educação básica, que se chama SED, Sistema de Educação Digital, aqui em São Paulo, no qual tanto as escolas privadas como as escolas estaduais, os alunos têm seu momento lá do seu registro, seus históricos, como eu disse, seu histórico escolar, e para que ele possa validar de um ano para outro, chama-se lauda concluinte. Aqui eu tenho um modelo, basicamente, aqui ano 2023, no qual o aluno cursou a terceira série do ensino médio. Aqui tem a data do início do ano letivo, 4/3/2023, e o fim do ano letivo, que foi 15/12. E a partir daí, esse aluno tem sua presença, considerando a sua frequência, né, considerando a escola, o calendário escolar, 200 dias letivo, o aluno tem direito a pelo menos 25% de ausência e 75% de frequência obrigatória, e garantir também seu rendimento, suas notas. E aí, por isso, a partir daí, é emitido a sua lauda de concluinte. Lauda de concluinte, no caso, o aluno que concluiu a terceira série do ensino médio, é o seu certificado ou, basicamente, o histórico que vai validar a possibilidade desse aluno cursar o ensino superior. Então, todo aluno que conclui o ensino médio, ele necessariamente, como vocês também passaram por esse processo, né, de retirar na secretaria escolar onde vocês estudaram, os seus históricos certificados para que você possa naturalmente se inscrever no nível superior, ok? Então, a necessidade desse documento, que é validação de lauda concluinte. Normalmente, ela é analisada, feita pelo secretário escolar. Após a sua conferência, o diretor realiza a assinatura. Após a assinatura do diretor, ele passa para um supervisor de ensino, no qual ele vai validar, vai analisar os documentos necessários, é, documentos conforme RG, documentos, certidão de nascimento, documentos pessoais, até mesmo para que ele possa garantir aí a lisura do processo de validação. E, enfim, o dirigente regional do ensino acaba validando e certificando e publicando em diário oficial a conclusão do aluno do ensino médio. Então, por isso que às vezes demora para ser publicado. Quanto antes você solicitar o seu filho, por exemplo, que está matriculado na escola, quanto antes prosseguindo para o ensino médio, quanto antes você solicitar, melhor para que você possa ter aí esses documentos já publicados no Diário Oficial, e até mesmo para os grandes vestibulares que muitos precisam, e o vestibular, as secretarias nem sempre esperam muito tempo, né? Então, por isso é necessário a validação dessa lauda de concluinte, ok? Retomando a questão agora do calendário escolar, nós temos, garantido por lei, e também já discutido em algumas de nossas aulas, que está estabelecido também, né, pela Lei de Diretrizes Básicas da LDB, ela regulamenta que no Brasil todas as escolas devem cumprir pelo menos 200 dias letivos anuais. Então, nós temos aí no ano, 365 dias no ano, 360 é comercial, e para as escolas garantir aí a frequência do aluno no mínimo 200 dias. Então, muitas escolas utilizam, até não as escolas, como as universidades também, utilizam
100 dias no primeiro semestre e 100 dias no segundo semestre, que é o nosso caso, né? O nosso curso ele é semestral e, no caso, vocês, algumas estão no quinto, outras no sexto, outras no quarto, e assim, basicamente, os 200 dias, 100 dias a cada 100 meses, 100 dias por semestre realizado. Então, nós temos aí 2 semestres aí, durante, com a duração de 100 dias anuais, quer dizer, 200 dias anuais. Então, eles são distribuídos em 2 semestres, totalizando no mínimo, no qual aqui, quando eu falo da educação básica, 800 horas, ou seja, olha a quantidade, 48 mil minutos de horas aulas, isso durante o ano, considerando uma aula de 60 minutos. Então, na escola particular, muitos pais acabam, né, fazendo valer com que a aula, brigando por isso, né, porque se paga por o valor hora-aula. E nós sabemos que muitas escolas, elas não cumprem, de fato, né, até uma polêmica, o período de 1 hora aula. Muitas escolas utilizam aí 45 a 50 minutos, no qual, quando você vai fazer isso, esse cálculo, né, quando você está pagando, você observa que você está pagando aí por um relógio de 60 minutos e não por 45, né? Aí o valor ele é cobrado, vocês entenderam o que eu quis dizer, o valor é cobrado por 1 hora, porém algumas escolas têm aí seus 45 minutos ou 50 minutos e muitos pais aí acabam ficando chateado, até mesmo brigando, né, por esses questionamentos. Eu não sei se vocês observaram, o Estado de São Paulo, o atual secretário, para 2025, pretende-se aumentar de aula, o número de aula, diminuir o número de aula e aumentar a quantidade de aula. Por exemplo, hoje um aluno, ele tem 7 aulas em um período. Dessas 7 aulas, ele entra às 7 horas da manhã, ele vai até meio-dia e 35, com aulas de 45 minutos. Então, você pretende reduzir o tempo que ele ficará na escola. Ele vai entrar a partir de 2025 às 7 e irá sair ao meio-dia e 20, ou seja, 15 minutos antes. Porém, ele terá 6 aulas e não mais 7. 6 aulas com um período de 50 minutos, com um aproveitamento um pouco melhor aí, garantindo aí um pouco melhor a qualidade da aula e do aproveitamento e do ensino também do nosso estudante. Trouxe aqui para nós um modelo, uma sugestão, uma proposta de calendário para 2025. Nós observamos aqui a referência dele é do Simpro. O Simpro é o Sindicato de Professores de São Paulo. Normalmente ele atende as escolas particulares, que é um modelo, basicamente, né, que nós temos aqui o ano todo de 2025 já planejado aqui, dos meses de janeiro até dezembro, e nós conseguimos observar as cores aqui. O que está em branco são os dias letivos, o que está em azul são os dias de planejamento. Por exemplo, nós temos aqui em janeiro, planejamento como sugestão de 20 a 24 de janeiro. É um modelo de sugestão, uma sugestão para o planejamento dessas escolas. E aí nós temos aqui os feriados destacados aqui na cor laranja aqui, dia 1º de janeiro, basicamente aqui dia 4 de março, que é considerado carnaval, e assim como conseguimos identificar os demais feriados aqui. E aí nós temos aqui momentos aqui na cor rosa de emenda. O que quer dizer emenda? Existirá em 2025, eu não sei se é de conhecimento de vocês, aproximadamente 4 a 5 feriados que poderão ser emendados. Então, nós observamos aqui, ó, em março, nós temos aqui alguns momentos de emenda. Temos aqui também em maio, dia 1º, dia 2, dia 1º uma quinta-feira, sexta-feira, dia 2, possibilidade de emenda. E aí temos aqui em junho também, dia 19, uma quinta-feira, com possibilidade de emenda no dia 20. Então terá essas possibilidades aí em algumas escolas. E temos aqui, aqui na cor roxa, sábados e domingos,
nas cores verdes, né, na cor verde, nós temos as férias no mês de julho, basicamente, e o recesso escolar identificado aqui na cor laranja, na cor meio bege, aqui, recesso é diferente de férias. Anotem para que nós possamos discutir no presencial qual a diferença entre recesso e férias. Mas vocês podem também trazer para nós aí qual é a sua grande diferença aqui para que nós possamos identificar aí no calendário escolar. Aqui é um exemplo de do sindicato, mas as escolas basicamente elas vão usar quase o mesmo modelo aí, considerando os 200 dias, eh, tendo em consideração que no mínimo garantido por lei, são 200 dias letivos. Aqui nós observamos nesse calendário aqui dessa escola, a sugestão do Simpro é de 201 dias letivos, mas cada escola podendo ou não, trabalhar aí no mínimo 200 dias letivos. Isso depende muito de cada unidade escolar, cada realidade, para que ela possa desenvolver e realizar aí o seu calendário escolar. Tem outra observação aqui a respeito de calendário escolar, como o início do ano letivo, basicamente, para a grande maioria das escolas, haja vista que algumas iniciam na última semana de janeiro e outras, a grande maioria, na primeira semana de fevereiro, que vai ser a dia 3 de fevereiro, com o encerramento do primeiro semestre, aproximadamente dia 30 de junho ou 2 de julho, basicamente. O início do segundo semestre já programado também, aqui no caso, para 23 de julho. Olha só, agora só 15 dias de férias, aqui quase nem recesso tem em julho. E o término do ano letivo, considerando aí, para 12 de 12 de 2025. Então, vocês observam que a grande maioria das escolas em 2024, concluem seus 200 dias letivos no dia 15 de dezembro. Já para 2025, aí já há uma antecipação aí para 12 de dezembro. Mas depende muito de cada escola, de cada realidade. Por isso que muitos, como eu disse, muitos pais acabam reclamando, né? Imagine você ter o seu filho matriculado no mês de dezembro na escola. Sabemos que é um mês curto, sim, um mês de viagem, um mês que é, com um mês de comemoração, mas você imagina, você ter aí um período de 12 dias letivos de aula, no sendo que você pagou por 30 dias, né? É onde você faz a questão do custo, benefício, e além do custo-benefício, até onde, né, é possível o aproveitamento dos estudos com é, datas curtas como essas, né? É só uma observação. E aí nós temos aqui uma consideração das férias docentes, de 2 a 16 de janeiro de 2025, e ele retorna ali também, depois ele tem um período de 3 a 17 de julho. Então são sugestões aí já projetadas aí para as escolas durante 2025. E o recesso escolar, basicamente, em 2025, considera-se que as férias da escola e do docente, ele terá férias a partir do dia 15, no caso este ano, 15 de dezembro, inicia suas férias na rede estadual, onde ele deve retornar aí 15 de janeiro, 30 dias de férias. E aí o recesso escolar, 17 a 21, 28 de janeiro, podendo esse profissional ser convocado ou não, porque quem está na realidade, o recesso ele é escolar e não do professor. O professor ele pode ser convocado a qualquer momento, nesse período 17 a 28 de janeiro de 2025, mesmo que ele considere férias, mas é uma questão de legislação, uma questão de analisar, que na próxima aula presencial nós iremos falar um pouco sobre a questão do trabalho do professor, como que é a estrutura da educação básica, considerando alguns fatores relacionados aí à função do professor e da gestão escolar também. Então vamos um pouco adiante aqui. Espero que tenha compreendido essa questão sobre o calendário escolar, sobre os 200 dias letivos e sobre as possibilidades aí de
do que é férias, o que é recesso, momento de convocação e momento de analisar aí o calendário. Ele se discute, normalmente ele é apresentado para toda a equipe escolar, normalmente no planejamento, no qual todos os professores das escolas têm esse acesso, ok? Dúvidas, anotem para que nós possamos aí é, apontar e esclarecer melhor na nossa aula presencial da próxima semana. Então, agora, vamos falar um pouco também, considerando aí o contexto do calendário escolar, o contexto também da escola como um todo, como que é a verificação do rendimento escolar nas modalidades de ensino. Então, antes de falar das modalidades de ensino, é importante falar das avaliações, em qual aqui são consideradas contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos nos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. No caso, muitos estudantes das redes municipais ou estaduais, aqui no caso, assim, fortemente falando, então, quando se faz a verificação desse rendimento, por isso que as escolas têm lá os bimestres, tem o conselho de classe, conselho de escola, que ele vai analisar todo esse contexto do desempenho dos estudantes para que ao final do ano cada aluno seja ou não, ou seja aprovado ou reprovado ou indicado aí para uma possibilidade de aceleração dos estudos ou possibilidade de recuperação ou ainda de classificação ou de para uma outra etapa ou até mesmo de utilizar aí várias possibilidades de aproveitamento dos nossos estudantes, considerando ainda que existe aquele momento de reclassificação. Como já discutimos também, já presencialmente, esse momento de reclassificação ele pode ser realizado a partir do segundo ano do ensino fundamental para cada aluno, tendo em vista a questão, principalmente, o fator idade. Idade, mas desde que o estudante tenha condições plenas de ser aproveitado aí, avançar os seus estudos em uma outra série. Considerando ainda a questão do calendário letivo, dos 200 dias, se por algum motivo não houver aula, a escola precisa repor o período suspenso, menos até atingir os 200 dias mínimos estabelecidos por lei. Por exemplo, nós aqui estamos com a condição de realizar neste momento aqui uma reposição da aula do dia 6 do 11. Então, estamos realizando aqui esta reposição, que vocês com certeza, nós temos uma plataforma, nós temos condições, a universidade ela oferece condições para com que, na ausência do dia letivo, do dia 6 do 11 que nós não tivemos, mas a escola ela tem uma condição, uma plataforma, que é o Faculdade Pascoal Dantas Virtual, que ele também pode ser considerado como uma reposição dessa aula. Assim como as demais escolas estaduais ou municipais ou até mesmo privadas, nós estamos aí em um momento de constante aí chuvas intensas aí na cidade de São Paulo e outras aí da região do país também, no qual de repente a escola, vocês observaram pelos meios de comunicação que algumas escolas, algumas regiões foram prejudicadas, mas ela precisa de alguma maneira garantir esses 200 dias letivos. Então ela busca aí alternativas. É, não sei se elas conseguem de maneira, talvez aí, através de uma aula remota, ou através aí de uma recomposição, de atividades, mas de alguma maneira esses 200 dias eles precisam serem considerados aí e registrados aí para validação aí da, da presença e da frequência aí e a garantia
da identificação do estudante no qual ele permaneceu esses 200 dias. Então, aqui é uma afirmação de Luiz Gonzaga Pinto, ele é presidente do Sindicato dos Especialistas da Educação do Magistério Oficial de São Paulo. E outros especialistas também, né, consideram, né, trabalham muito para essa questão que garantida pela LDB, mais do que nunca, garantir os 200 dias letivo na escola. Feito. É importante também o aproveitamento dos estudos, porque eles também podem ser é, concluídos com êxito, sem momentos de recuperação, exame, e a obrigatoriedade dos estudos de recuperação também, né? Ele é de uma preferência dos paralelos ao período letivo, para que os casos de baixo rendimento escolar, pessoas que não atingiram as médias, as notas, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, como nós já discutimos nas aulas anteriores, por isso que cada escola precisa ter o seu regimento escolar. O seu regimento escolar, ela diz quais são as possibilidades, quais são os momentos que ela irá oferecer a recuperação, ou ela vai reprovar, ou ela dará condições para o aproveitamento do aluno. Então, é importante aí sempre revisitar o regimento escolar da sua unidade escolar. Falando agora de modalidades, ok? Então, nós temos aí, como já discutimos também, mas é importante revisitar aqui, nesse momento, a questão da educação infantil, que ela é a primeira etapa da educação básica. Ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, e também complementando aí a ação da família e da comunidade. E ela é oferecida de que maneira? Como nós já sabemos, e que vocês, assim, algumas de vocês atuam constantemente nas creches ou comunidades ou entidades equivalentes para criança de até 3 anos, ou até mesmo no centro nas conveniadas, como também nas pré-escolas para crianças de até 4 anos a 6 anos. E aqui eu trouxe, é importante só revisitar, e muito embora os modelos eles acabam sendo padronizados, com nomes talvez diferentes um do outro, mas aqui eu trouxe um modelo de matriz curricular. O que que é isso? A matriz curricular são as áreas, né, que são desenvolvidas durante o percurso do estudante. Então, por exemplo, vocês têm basicamente esse semestre, na qual uma delas, né, da matriz curricular é a nossa, que é a estrutura e o funcionamento da educação básica, que é uma das matrizes, junto com o conjunto de áreas que vocês têm durante a semana. Então, na segunda-feira vocês têm uma matéria, na terça outra, na quinta e na sexta outra, e na quarta nós temos a estrutura do funcionamento da educação básica. E eu trouxe aqui o modelo, no qual ele é uma proposta para as escolas do estado de São Paulo, no qual aí consideradas escolas da educação infantil. Então ele diz aqui: os anexos, matriz curricular educação infantil, classes seriadas, multisseriadas, tempo parcial, diurno, oferecimento durante o dia, aulas presenciais. Olha, mais uma vez aqui, ó, 50 minutos considerado aí é, padrão de aulas. Então, aqui ele tem períodos de 50 minutos vezes 40 semanas. Ah, então, ele tem aí 5 vezes 4, 20. Então, ele tem aí 2.000 horas aí, basicamente, quase 2.000 horas é, pretendidas aqui, sugeridas aqui nesse período. É, a ênfase maior ela é para a Base Nacional Comum Curricular, algo que já discutimos aí no primeiro, quando nós tivemos a aula de currículo e avaliação da aprendizagem, falamos bastante aí sobre a Base Nacional Comum Curricular e sabemos
ela é identificada e é usada desde a educação infantil. Então, nós temos aqui, só fazendo uma análise qualitativa aqui, nós temos campo das experiências, o eu, o outro e nós, corpos, gestos e movimentos, traços, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que ao longo da educação infantil os alunos vão desenvolvendo essa quantidade de aulas, né? Então, tem as aulas semanais, tanto a etapa um como a etapa 2, 5 aulas semanais, que cada escola vai buscar aí um calendário, né, um aproveitamento, distribuindo melhor aí essa matriz durante a semana. Então, por isso que se faz necessário aqui, ó, anuais, ele tem aqui 400, então ele tem um total aí de 2.000 aulas anuais para a educação infantil, considerando todo esse contexto aqui, eh, de garantia de 50 minutos cada aula durante as 40 semanas, que são os 200 dias anuais aí, totalizando aí aqui, ó, total geral de aulas anuais, temos aí 2.000 aulas aí, a um total. Isso para a Base Nacional Comum Curricular. Mas tem as escolas que acabam tendo, né, aluno com um tempo integral, onde ele aumenta essa carga horária, né? Mas o tempo parcial é esse modelo. Caso tenha alguma dúvida, nós podemos aprofundar melhor durante as nossas aulas. Vou adiante um pouco aqui. E o ensino fundamental? O que nós já sabemos sobre o ensino fundamental? Sabemos que o ensino fundamental ele é do primeiro ao nono ano, educação de 9 anos. A obrigatoriedade dele, ele é basicamente oferecido principalmente pelas escolas, as prefeituras têm a sua obrigatoriedade, e ele tem por objetivo, né, basicamente, a formação básica do cidadão, dos estudantes. É o que nós sabemos e já discutimos em momentos oportunos, mas é importante revisitar aqui durante o nosso contexto. E aí temos alguns princípios do ensino fundamental. O desenvolvimento e capacidade de aprender, tendo como meios básicos pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo também, a compreensão do ambiente natural, social, político e também da tecnologia, das artes, dos valores que fundamentam a sociedade e também da aquisição de conhecimentos e habilidades na formação de atitudes e valores no contexto cotidiano dos estudantes. E o fortalecimento dos vínculos da família, né? Por isso que a importância da proximidade da família, dos laços da solidariedade humana, de ter aí o contato com a escola, o atendimento à família, a família quando precisa da escola e a escola quando precisa ter contato com o familiar do estudante, para que possa ter aí eh, uma articulação aí, né, um contexto aí, basicamente, do acompanhamento e a busca ativa também dos estudantes. O ensino fundamental sempre presencial, mas sendo à distância, utilizando como complementação da aprendizagem ou situações emergenciais. Então, tivemos aí, a pandemia foi uma situação emergencial. Temos alguns momentos, caso um alagamento, uma escola que tenha alguma necessidade, talvez pontual, ela pode fazer uma solicitação, fazer a sua adequação no seu plano de ensino, até mesmo no seu rendimento escolar, com uma adequação para uma situação emergencial. O ensino religioso, no qual as escolas, a grande maioria, não oferecem, mas ela tem na grade curricular. Normalmente, quem utiliza são as escolas pontuais, já considerada com sua característica religiosa, na qual ela faz questão de ter aí as aulas de ensino religioso. Por exemplo, Colégio São Bento. Colégio São Bento, ele com certeza ele tem um momento ali de ensino religioso, assim como a Adventista do Sétimo Dia, assim como a Metodista, entre algumas
que nós conhecemos, né, identificamos já por nome, até mesmo por essas questões, elas já desenvolvem algum momento na sua grade curricular para o ensino religioso. É importante também destacar que o sistema de ensino, ou seja, as escolas, né, regulamenta os procedimentos para a definição dos seus conteúdos do ensino religioso. E aí elas vão estabelecer as normas de habilitação e admissão desses professores. Mas, como você tem, normalmente são os colégios mais tradicionais, voltados a algumas questões fortemente ali consideradas ali por eles. eh, Religiosos que acabam desenvolvendo todo esse aspecto. E aí nós temos uma lei, né, 9.475 de 97, que ela fundamenta melhor aí sobre essas questões do ensino religioso. Caso você tenha melhor necessidade de aprofundamento, nós temos aí a lei para uma possível consulta. Nós não vamos nos aprofundar nesse aspecto nesse momento, mas garantir aí com que o calendário escolar, as modalidades de ensino podem e devem acontecer na escola. Trouxe um recorte aqui da, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no qual aqui ele cita que o atual secretário da Educação, Renato Feder, comentou sobre as mudanças. A rede estadual paulista está se adequando às práticas já comum em outras redes de ensino público. Com mais tempo de aula, os professores podem organizar melhor seus planos de ensino e os estudantes têm mais oportunidades para realizar suas tarefas e aprofundar os conhecimentos nas disciplinas. Eu acho excelente, como eu afirmei anteriormente, né? A redução na rede estadual é, do tempo de permanência na escola, no qual o aluno hoje entra às 7 da manhã e sai meio-dia e 35, no qual ele, para 2025, ele irá entrar das 7 até meio-dia e 20, porém ele tinha 7 aulas, com 45 minutos. Ele passa a ter 6 aulas durante 50 minutos. Então, o professor vai poder melhorar, organizar melhor o seu plano de ensino, vai organizar melhor aí a estrutura e os alunos, os estudantes terão melhor oportunidade e tem maior tempo de aproveitamento nos seus estudos. Concordo plenamente com o que vem afirmando aqui sobre essas mudanças que vão ocorrer aqui a partir de 2025. Temos aqui um outro recorte aqui. Para 2025, a SEDUC, que é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, também já definiu a adequação da matriz curricular do ensino médio, em consonância com a Política Nacional do Ensino Médio. Então, temos uma lei aqui, 14.945, de 2024, que foi aprovada em julho, que ela já reorganiza também, né, uma nova carga horária da formação básica geral do ensino médio de 2.400 horas para a parte formação básica geral e para os itinerários formativos 600 horas. O que quer dizer isso? A parte geral, formação básica geral, são todos os componentes da BNCC. E os itinerários formativos, além de serem da BNCC, mas são alguns aprofundamentos que os estudantes e as escolas oferecem. Mais adiante iremos aprofundar e discutir melhor sobre esse contexto. Trouxe aqui para nós um modelo, conforme a nossa temática, é, de uma matriz curricular dos anos iniciais, uma proposta, né, desse modelo para 2025. Escola dos anos iniciais são as escolas que oferecem do primeiro ao quinto ano. Então, nós temos aqui como a base nacional comum, curricular, a BNCC, nós temos aqui as áreas identificadas aqui desde o primeiro ano até o quinto ano. Nós temos aí, enquanto língua portuguesa, 8 aulas, língua indígena, que é uma nova
modalidade aí que vem sendo aí oferecida, será oferecida, mas de acordo com cada escola vai fazer a sua adaptação, a sua solicitação, e normalmente se a escola propriamente, né, estiver próximo aí de uma região indígena, ela vai ter aí esse aproveitamento melhor aí da quantitativa aqui de aulas identificados aqui, é, as aulas de arte, de educação física, matemática, ciências, história e geografia. Vocês observem que história e geografia ele tem uma aula semanal, do primeiro ao quinto ano. Então, o professor hoje ele tem que se aperfeiçoar um pouco mais nas aulas de língua portuguesa e matemática. E outras áreas aqui de conhecimento um quantitativo aí de acordo com a análise de cada um de vocês aí. Então, esse aqui é o modelo para a rede estadual em 2025, podendo aí de cada região realizar as suas adaptações reais aí de acordo com a sua realidade. Temos aqui a parte diversificada, é, identificada aqui por saberes tradicionais, por projetos de convivência e língua inglesa também, que ela vem oferecendo aí para desde o primeiro ao quinto ano aí, conforme parte aí da matriz curricular para as escolas aqui estabelecidas aqui. Tendo em vista agora, temos aqui a matriz, a apresentação da matriz curricular para os anos finais, que corresponde aos estudantes do sexto até o nono ano. Então, nós observamos que há algumas alterações específicas aqui, onde os alunos aqui terão considerados, de acordo com essa matriz aqui, analisada aqui, língua portuguesa, 4 aulas no sexto e no sétimo ano, oitavo e nono ano, 4 aulas semanais de língua portuguesa, língua indígena, 2 aulas aqui, estabelecidas aqui, é, língua inglesa, 1 aula, podendo ser alterada aí da língua indígena, que depende da região, para que ele tenha assim, a língua indígena, mas ela pode ser adaptada aí de acordo com a região, para um maior número de aulas de língua portuguesa, entre outras. Eh, a área de arte aqui, 2 aulas semanais. Educação física, antes eram 2 aulas aqui, diminui aqui, passa a ter aí 1 aula semanal. Matemática, 5 aulas, basicamente aqui, eh, do sexto ao nono ano. Ensino religioso ele não coloca. No nono ano é que ele deixa em observação. Depende da escola, ela pode fazer essa alteração. Ciências, ela tem aqui sua quantitativa de aulas, 3 aulas. Geografia, 2 aulas. E história, 3 aulas. De acordo com, desculpe, cada unidade escolar vai fazendo a sua adaptação aqui. Esse aqui é uma proposta, é um modelo, podendo ser para mais ou para menos aqui o quantitativo de aulas, do sexto ao nono ano. E a parte diversificada, é, saberes tradicionais, pensamento computacional, 1 aula semanal, orientação de estudos, poder ser de matemática ou de língua portuguesa, redação, projetos de vida, educação financeira passa a ser aí uma nova disciplina aos estudantes, então terão aí 1 ou 2 aulas de educação financeira e é, redação e leitura que os alunos passam a ter aí com 1 aula a mais. Então, esse é o novo modelo aí para a rede estadual 2025, podendo ter ou não algumas alterações, que são um recorte de uma escola como um calendário, né? São possibilidades de matrizes curriculares em 2025. Então, esse modelo aqui, no qual, vamos lá, nós observamos que é uma escola que vai atender sexto anos, o sexto A até o sexto F. Ela tem, conforme o calendário anterior, né, 4 aulas de língua portuguesa, 2 de inglês. Ela já adaptou lá, a língua indígena ela não tem. Então, ela adaptou para a realidade dela.
Ela tem uma aula de língua inglesa, arte, como estava lá no calendário uma, aqui passou a ser duas, porque ela considera que a língua indígena para ela nesse momento não é importante, então ela fez algumas adaptações, uma aula mais para língua inglesa e uma para arte. E educação física ela passa a ter duas. Ela já simplificou aqui algumas aulas. Matemática, 5 aulas semanais, ciências, 3 aulas, geografia, três, história, vocês observam que tem duas, projeto de vida, uma, tecnologia, lá estava uma que ela aproveita para duas, educação financeira, ao invés de uma, ela utiliza como duas, e redação e leitura, duas. Então, ela fez uma adaptação aqui também para essa realidade dessa unidade aqui. Agora, vamos lá para o nono ano dessa escola. Então, continua ainda a mesma nomenclatura, porém, observa-se que cada escola tem autonomia de trabalhar a sua realidade, e assim como proposto na matriz curricular. Então, a língua portuguesa, nono ano são 4 aulas, língua inglesa são 2 aulas, arte, ao invés de duas, né, aqui passa a ser uma aula semanal, educação física, duas, matemática, cinco, 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 ciências passa a ser quatro, geografia, duas, história, três, projeto de vida, um, orientação de estudos, 2 aulas, não, não coube aqui, e a redação, 2 aulas aqui, e a educação financeira, no qual aqui também está se adaptando aí para cada ano e série aqui. Então, cada escola vai fazendo a sua, adaptando a sua realidade aqui. Esse é um modelo aqui de nono ano. E aqui nós temos aqui um modelo também apresentado para o horário da tarde, 6 aulas, né? Conforme muitos entram hoje às 13 e saem às 18h35, aqui é o modelo com horário novo, para as 18h20. Então, eles teriam aqui a primeira aula da 1 a 1h50, da 1h50 às 14h40, o intervalo, e depois considerando aqui os demais até as 18h20. Acho que é o modelo, né, que a sua escola, ou que você, de repente, poderá trabalhar aí no próximo ano nesses horários aí. São modelos aqui, que acredito que vem aí a fortalecer o trabalho na sua escola e o seu trabalho também, e para a estrutura também, né? Como falamos, nossa disciplina ela é estrutura e funcionamento da educação básica, então é importante eu conhecer atualidades também, o que está acontecendo hoje. E no ensino médio, né, duração mínima de 3 anos, consolidação do aprofundamento dos conhecimentos do ensino fundamental e a preparação básica para o trabalho, basicamente. Isso já é de conhecimentos, o aprimoramento do educando, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da sua autonomia intelectual e pensamento crítico. Ao término do ensino médio, os alunos devem demonstrar o quê? Domínio nos princípios científicos e tecnológicos que possam presidir a produção moderna, o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, o domínio dos conhecimentos de filosofia, sociologia. Ele também deve prestar o Enem, basicamente, para participar de processos seletivos e evoluir ao longo aí da vida no ensino superior. Nas escolas de educação básica, nas escolas estaduais, novas disciplinas em destaque. Então, teremos aí, conforme eu disse anteriormente, né? Nós temos disciplinas em destaque, que é educação financeira e redação, ganham espaço no currículo. Então, cada ano, cada escola ela pode fazer aí adaptações futuras aí para melhorar aí, garantir aí o tempo, da aprendizagem na escola. Aqui é um modelo de matriz para o ensino médio. É, o ensino médio, basicamente, né, não é o nosso forte. Basicamente, vocês estão mais atreladas aí entre a educação infantil e ao ensino fundamental de 9 anos, os anos finais, mas eu trouxe também aqui a título de conhecimento aqui a matriz, o modelo de matriz para 2025, no qual aqui aparece o quantitativo de aulas e a carga horária e a grade curricular. Convido vocês a
caso tenha interesse, em específico no ensino médio, analisar com cautela que esse modelo aqui estabelecido. Todos esses recortes aqui que eu apresentei em relação à matriz curricular, elas estão disponíveis, foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 1º de novembro, agora de 2024. Aqui nós temos aqui Afonso, caderno executivo, é, e aí que ela vem estabelecendo o assunto, as diretrizes da organização das matrizes curriculares para a oferta da educação básica. Então, ela trouxe aqui informações desde a educação infantil até o ensino médio. Então, caso tenha interesse, caso queira aprofundar essas questões, a publicação, a fonte é do Diário Oficial, no dia 1º de novembro. Feito? Caminhando um pouco mais adiante aqui, nós também sabemos aí da oferta nas escolas da educação de jovens e adultos, no qual é o EJA, mas já falamos em sala, já especificamos também alguns contextos a respeito da oferta dos cursos, a quem se destina, quais as idades e por que que as escolas hoje vão assegurar, né, vão garantir esta oferta, ah, essa modalidade de ensino que é o EJA. Mas existem algumas questões pontuais no qual hoje muitos já foram formados hoje, né? Quase não se tem regiões com escolas do EJA, mas ainda existem. Mas como já discutimos presencialmente, existem algumas situações pertinentes aí no qual é, não se discute nesse momento. E o poder público também, né, ele vai analisar nessa questão da permanência do trabalhador na escola. Normalmente o EJA ele é para quem trabalha, para quem durante o dia ele tem aí a necessidade de trabalhar e à noite ele vai estudar, caso ele tenha ultrapassado aí o seu limite de idade e série. Os exames a todos, né? No qual aqui do EJA, eles para nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de 15 anos, e para o ensino médio, maiores de 18 anos, ainda estabelecido pela legislação, pela LDB. E ela também, a LDB, ela estabelece que o ensino médio, ele poderá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas, ele poderá, desde que atendida a sua formação geral, ou seja, a formação geral é a Base Nacional Comum Curricular, a matriz curricular do ensino médio. Aí ele vem preparando-se para o trabalho com habilitação profissional e desenvolver aí outras modalidades. Por exemplo, temos aqui curso do nível curso do ensino médio técnico. Aqui é uma proposta que é do SENAC, e aí eu tenho aqui o ensino médio técnico em administração e o técnico em informática. Então são modelos aqui, sugestões, o cachorro começou a latir agora, é imprevisível, e aí temos alguns modelos aqui no qual o SENAC oferece, assim como outras escolas particulares acabam oferecendo também. Momento, por favor. E aí temos aí a questão da formação básica, que é a atuação, né, de que maneira que ele atua de acordo com a BNCC, e também a excelência em todas as áreas de conhecimento, eh, que é ciência da natureza, linguagens, ciências humanas, a matemática e suas tecnologias, mais do que nunca, e aí ele tem a formação técnica nesse momento aqui, que no qual é um ensino técnico e administração, mas ele vem oferecendo o quê? Ao concluir o terceiro ano, além dessas certificações, também recebe o diploma do ensino médio técnico, podendo dar continuidade aos estudos. Confira nossos cursos. Então, eles oferecem, né, cursos de inteligência artificial,
ciências de dados, multimídia, administração, marketing, internet das coisas, informática. Então, aqui é um momento, né, um modelo no qual essa unidade oferece, como outras instituições acabam oferecendo também esses cursos técnicos que vêm aí de encontro ao ensino médio. É também importante falar da educação profissional, que ela também está integrada a diferentes formas de educação, está relacionada ao ensino médio também, técnico, né? E aí ele tem regulamento também aqui no decreto estabelecido aqui, e o aluno matriculado ou egresso no ensino fundamental, médio e superior, como trabalhador em geral, o adulto contará com a possibilidade do acesso à educação profissional. Então, existem alguns colégios técnicos, no qual cursos técnicos em enfermagem, como vocês já observaram aí no prédio da instituição, como outros cursos também que o profissional ele pode buscar aí a possibilidade aí da educação profissional, não esquecendo da formação geral básica que está aí relacionado à BNCC. Temos alguns decretos aqui, e aí, basicamente, o conhecimento da educação profissional está aqui relacionado aqui no decreto também, e ele diz aqui no parágrafo único que os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio também são registrados e terão validade nacional, juntamente com a conclusão do. Então, ele tem duas habilitações: o ensino médio e o ensino profissional, aqui, no qual o aluno solicitou, no qual ali, se ele escolheu administração ou né, técnico em alguma outra área. Temos aqui os regulamentos, né, falando de cada modalidade, principalmente as escolas técnicas, elas vêm estabelecendo aí os momentos aí que ela vai oferecer o técnico ou profissional ou outros cursos também. Então tem o regulamento aqui estabelecido também, caso queiram aprofundar. Ah, estamos aí caminhando aí para o finalzinho do nosso encontro aqui. Peço com que registrem suas dúvidas, talvez de alguma maneira, não sei se foi rápido demais aqui, mas espero que assistam a nossa aula, garantam as suas observações, façam suas anotações, para que possamos identificar e esclarecer melhor nosso próximo encontro. Vale lembrar também que nós temos aí a devolutiva de um estudo de caso no qual nós realizamos, da última aula, que nós falamos sobre igualdade e equidade também, sobre dois professores na escola, em uma determinada escola, nós tínhamos um cenário em que dois profissionais pensavam diferentes, mas agiam talvez ah, validando a igualdade e a equidade na escola. Então, esse estudo de caso ele está conosco aqui para que nós possamos, na próximo encontro, discutir e fechar esse assunto para dar continuidade nos demais. E as suas dúvidas aqui pertinentes à nossa aula, espero que tenha de alguma maneira contribuído. Faça suas anotações, seus registros, para que possamos aprofundar durante a nossa aula presencial no nosso próximo encontro. Também, só para lembrar, nós, ao final de toda essa nossa discussão, nós vamos fechar esse assunto e vamos falar, aprofundar um pouco mais agora sobre a estrutura da educação básica, mas focando aí nos profissionais da educação, ou seja, focando mais aí com ênfase nos professores, professoras. Hoje nós encerramos aqui a nossa aula do dia 6 de novembro de 2024. Eu agradeço a sua participação, a participação de todas, e não deixem de esclarecer as suas dúvidas. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Até a próxima aula, quarta-feira. Obrigado. Até a próxima.
Vou encerrando aqui a nossa gravação. É, e as dúvidas, por favor, anotem para que nós possamos concluir ao vivo. Obrigado. Vou finalizar a nossa gravação.